Pode ser o povo de Deus, vamos para mais um vídeo agora aqui no nosso canal. E a temática de hoje é a seguinte: Saulo ou Paulo? O nome de Saulo mudou para Paulo? Há alguma base bíblica para essa afirmação que é feita há muito tempo no meio evangélico? O nome de Saulo foi mudado pelo próprio Deus para Paulo ou não? Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu já quero te convidar a se inscrever aqui embaixo no nosso canal, você que ainda não é inscrito, a clicar no sininho para receber todas as notificações e também dar aquele like para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e repasse-o também para mais pessoas. Vamos lá ao assunto de hoje. Saulo teve o nome mudado para Paulo por Deus. Para adentrar nessa temática, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vamos lá, porque essa questão de Saulo ou Paulo, se teve ou não o nome mudado de Saulo para Paulo, eu deixei um estudo completo no meu site, eu vou deixar aqui embaixo o link, institutochamaviva.com.br. Você vai lá na aba Estudos e procura o estudo Saulo ou Paulo. O nome de Saulo mudou para Paulo e a gente vai entrar detalhadamente aí se você quiser ler, copiar para você estudar melhor esse assunto. Mas vamos entrar um pouco nesse tema aqui. O nome de Saulo mudou para Paulo? Não. Não há nenhuma base bíblica de que o nome de Saulo tenha sido modificado para Paulo. Deus não fez nenhuma mudança no nome de Saulo para Paulo. Não existe isso na Bíblia. A gente bem sabe que Deus mudou o nome de muitas pessoas ao decorrer da história bíblica. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Saraí para Sara, Jacó para Israel, e outros personagens bíblicos tiveram seus nomes modificados. Já com Saulo, isso não aconteceu. O que acontece é simplesmente que há uma ideia popular, o que nós chamamos de teologia populista. É aquela teologia que as pessoas vão falando, repetindo e passa-se a acreditar que está na Bíblia quando não está, que é verdade aquilo que não é. E eu falo muito sobre isso aqui no canal, sobre textos mal interpretados. Eu tenho uma playlist completa aqui sobre textos mal interpretados, eu vou deixar aqui em cima no card para você ir lá e ver vários vídeos, vários textos que são mal interpretados. Então é uma ideia populista, é a teologia populista. A Bíblia não faz referência nenhuma a essa mudança. Tanto é que mesmo depois de Saulo, agora já está cheio do Espírito Santo de Deus, após a sua conversão, de ter a vida transformada, a Bíblia continua chamando ainda de Saulo. Você pode ler aí, eu não vou ler para não tomar muito tempo, Atos capítulo 13, versículo 9. Eu vou ler só esse versículo, eu não vou ler os demais que eu citar, mas eu vou ler só esse para que você entenda. Atos 13 e 9 diz assim: Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, já no capítulo 13, já após a sua conversão e sua transformação, ele está cheio do Espírito Santo. Então, na verdade, a Bíblia deixa claro aqui que ele tem dois nomes. Ele tem o nome de Saulo e tem o nome de Paulo. A gente vai adentrar nesses detalhes aqui agora. Por que ele tinha dois nomes? Por quê? Porque é o seguinte, era muito comum isso acontecer naquela época, naquela região. Era muito comum. Paulo vivia, ou Saulo vivia, em um mundo grego-romano. Era uma mistura grego-romano. Os romanos, né, eles têm a sua língua natural, que é uma língua muito conhecida, que é o latim, né, ainda falada muito hoje, citada pelos os católicos, apostólicos romanos. Porém, naquela época, naquela região, predominava a língua grega. Eles falavam mais no grego do que propriamente o latim. Então, muitos que viviam no Império Romano tinham o seu nome natural de outra nação, de onde ele nasceu, de onde ele vivia, da sua terra de origem, porém uma versão grega no seu nome. O nome era modificado da sua terra de origem para uma versão
grega ou latina, né? Eles muitas das vezes assumiam um nome latino. Saulo era judeu, no caso dele ele era judeu, ele nasceu em Tarso, a Bíblia mostra isso, em Tarso da Cilícia. Ele era da tribo de Benjamim, está em Filipenses capítulo 3, versículo 5, Atos capítulo 22, versículo 3. Seu nome de nascimento era Saul, que era o mesmo nome do rei Saul, que significa desejado ou pedido. Saulo é uma tradução grega de Saul. Então foi isso que aconteceu. O nome dele era Saul, mas como vivia em uma região predominante pelos romanos, há uma modificação, uma tradução do nome Saul para Saulo. Então ele tem esse nome já modificado. Porém, ele tinha uma cidadania romana, né? Então ele tinha, acredita-se, mais 2 ou 3 nomes. Além do nome de Saul, Saulo, ele também tinha o nome de Paulo, que é um nome grego, Paulo grego, e tinha o nome de Paulio, que é latim, que significa pequenos. Portanto, Paulo é um cognome romano de Saulo. Simplesmente isso. Paulo é um cognome romano de Saulo. Então não houve a mudança de Saulo para Paulo. Ele tem os 2 nomes. Mas a gente percebe que a partir do capítulo 13 de Atos, entra muito mais em ênfase o nome Paulo do que Saulo. Aí está a grande questão. A gente já sabe que na Bíblia não há menção de Deus ter feito a mudança do seu nome de Saulo para Paulo. A gente já sabe que isso não aconteceu. Mas por que a partir do capítulo 13 a Bíblia vai fazer mais menção de Paulo do que propriamente de Saulo? Ainda é usado o nome Saulo, como acabei de citar em Atos capítulo 13, versículo 9. Mas por que a Bíblia dá mais ênfase ao nome Paulo? Existem algumas ideias entre os estudiosos, entre os teólogos, do porquê isso tem acontecido. Eu separei aqui algumas. A primeira ideia é que isso possa ter acontecido por causa do procônsul romano Sérgio Paulo. Está em Atos 13 e 7. Esse procônsul romano, ele foi evangelizado por Paulo e Barnabé, ou por Saulo e Barnabé, e aí se tem a ideia de que se aproveita que o nome deste procônsul, dessa autoridade, era Sérgio Paulo, e aí passa-se a usar mais este nome de Paulo no apóstolo do que Saulo a partir daí. Isso é apenas uma ideia. Se você ler Atos 13 e 7, você vai ver que o procônsul Sérgio Paulo está sendo evangelizado por Paulo e Barnabé. A segunda ideia é que Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, ele aproveita para usar o nome gentil de Saulo, que seria o nome judeu, para Paulo, que seria o nome gentil. Saulo, um nome judeu, na verdade já traduzido, que o judeu no original seria Saul, mas traduzido para Saulo, né? E agora para Paulo, para agradar mais os gentios. Isso é uma ideia de que Lucas teria feito mais essa especificação, ou dado uma maior ênfase ao nome Paulo do que Saulo. A terceira ideia é que o próprio Paulo, ele resolveu ser chamado de Paulo por causa dos gentios. O próprio Paulo achou melhor que fosse chamado de Paulo em vez de Saulo, para agradar os gentios, para evangelizar os gentios, porque ele foi levantado por Deus para evangelizar esse povo, esses não-judeus. Então acredite-se que ele próprio possa ter dado ênfase ao nome Paulo mais do que o nome Saulo, mas ele tem os 2 nomes. A quarta ideia vem do teólogo Santo Agostinho. Agostinho acreditava que ele virou Paulo por se considerar o menor dos apóstolos. E aí ele se baseava em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, e Efésios, capítulo 3, e versículo 8. Essa era a ideia do teólogo Santo Agostinho. Então são aí algumas ideias, mas o que eu acredito ao estudar o assunto é que o nome Paulo é simplesmente o cognome de Saulo. Simplesmente. Então o nome originário dele, Saul, nome judeu, né, que vem
esse nome do rei Saul, que significa o desejado, o amável. E ele tem o seu nome agora mudado por causa da relação que havia judeu, grega, romana, latim, essa mistura de idiomas, de linguagens. Ele tem o seu nome mudado para Saulo, mas agora está pregando para os gentios. Então ele agora passa a usar mais o nome de Paulo, mas não há nenhuma base bíblica para dizer que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, ok? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui embaixo nos comentários se tiver ainda alguma dúvida sobre o assunto, que a gente possa tirar a sua dúvida. Se você tem alguma ideia para algum texto, alguma dúvida que você tem nas escrituras, que você queira que eu fale aqui algum assunto, né, complexo, coloca aqui embaixo nos comentários a sua ideia, que a gente pode no próximo vídeo já ouvir você e falar sobre o assunto que você deseja. Então, mais uma vez eu quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva, clica no sininho, dá um like, e eu vou deixar aqui abaixo também, além do link do meu site, eu vou deixar o link do curso Qualidade Bíblica. É um curso onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então clica aqui embaixo, dá uma olhada, se você gostar, adquira esse curso para que você possa crescer no conhecimento. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus.